são e o que é realmente verdade. Primos que se casam, primos de primeiro grau, podem gerar pessoas com problema? Olha, se pudesse, doutor, eu não estaria aqui porque os meus pais são primos e irmãos. Bom, pelo menos tiveram sorte. 5 perfeitos. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui em nosso programa, viu? Mas a novela está dando pano para manga e fica todo mundo se perguntando, né? De repente a sociedade parou para discutir isso. Eu quero apresentar para vocês meu convidado de agora no programa, vocês já viram, o Dr. Emerson Corditz, tá certo? Não, Cortes. Coordenador clínico do Centro de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC. Afinal, pode ou não pode? Casar? Deve ou não deve? O casal se casar. Não, o casal pode. Agora, existe realmente um aumento na incidência de doenças genéticas, né? Mas o assunto, assim, não é tão simples de ser tratado. E não é simplesmente aumenta ou não. Depende muito, quando você vai estudar uma doença genética ou a possibilidade de uma doença genética ocorrer, eu preciso saber qual que é a população que eu estou estudando, né? Qual que é a população, qual que é a raça e o que está ocorrendo naquela família, né? Daquele casal, por exemplo, esse casal da novela. Então, dependendo do que estiver ocorrendo naquela família, eu vou ter um aumento ou não. Como assim de o que estiver ocorrendo? doença. Que tipo de coisa, por exemplo, e que tipo de doença isso pode gerar? Na herança genética dessa família, né? Porque assim, nós nascemos com toda a nossa carga genética que estão nos nossos cromossomos, né? Que vem dos genes. Nós temos mais de 30 mil genes nos cromossomos. Quando eu tenho um casamento, na população geral, a incidência, a probabilidade de uma doença genética ocorrer, de um casal ter uma criança com uma doença genética, gira em torno de 4%. Tá? Quando a gente tem a consanguinidade ou a endogamia, que é o nome técnico disso, do casamento entre primos de primeiro grau, a gente dobra a incidência, né? Então vai para 8%. E quando são primos de segundo grau? Cai um pouco, mas depende, é muito difícil. Vai ficar entre o 4% e o 8%. Tá? Mas aí depende do estudo que é feito na família. Como que é isso? Né? Por exemplo, um casal que são primos, qual que é o aconselhamento? Eles devem procurar um geneticista para fazer o aconselhamento genético. Esse geneticista vai fazer um histórico bastante completo da família dos dois. Isso é através de exames de sangue? Que tipo de exame? Basicamente através de uma consulta de exame clínico e de exame físico. E tem alguns exames complementares, como o cariótipo também. Mas principalmente ele vai fazer um estudo clínico, né, do que ocorre, da manifestação de algumas doenças nessa família. Se geneticamente, por exemplo, eu carrego possibilidade de ser diabética e ele também carrega essa possibilidade, isso aumenta no filho, é isso? Por exemplo, pode ser isso, aqui não é tão simples. No caso do diabetes, o diabetes é uma manifestação poligênica. Tem vários genes envolvidos, inclusive o conceito da epigenética, o meio ambiente interferindo na possibilidade de você desenvolver ou não o diabetes. Então, que tipos de doenças essas pessoas, os filhos desses casais, estão mais sujeitos a ter? As doenças autossômicas recessivas. Quais são essas? Nós temos mais de 12 mil, vou te dar alguns exemplos. Através do exemplo fica mais fácil. Por exemplo, nós temos a mucopolissacaridose, né? A mucopolissacaridose é uma doença que incide bastante em algumas regiões do sertão nordestino da Bahia, por exemplo. O que é? É uma doença, é um erro inato metabólico, né? Então, o que acontece é que assim, nós temos todas as células têm uma programação de morte, né? Então, as células, quando elas morrem, elas são fagocitadas, são ingeridas por outras células do nosso organismo que chamam macrófagos. Esses macrófagos, a partir do momento que uma célula morreu, ela vai para dentro de uma estrutura dentro do macrófago que parece uma bolha, que chama lisossomo, né? E esse lisossomo, ele digere esses restos celulares. Quando você tem a mucopolissacaridose, por exemplo, é uma doença, eu tenho uma alteração genética que provoca uma deficiência na enzima que faz essa digestão, né? Então, com isso, não há a digestão dessas substâncias e você começa a acumular esses mucopolissacárides, né? Que hoje, na realidade, nós chamamos de glicosaminoglicanos. Isso são substâncias que são muito ricas em açúcar, né? E são açúcares ligados a uma proteína central e que vai acumulando água. Se isso não é essa substância, para o público entender, ela forma um muco, né, uma substância viscosa, e é o que dá permeabilidade da nossa articulação, por exemplo, funcionar, né?
como se fosse o óleo da porta que a gente coloca para a dobradiça não ficar rangendo, a nossa articulação também precisa disso. Só que isso precisa ser o tempo todo produzido e destruído. E no caso de... Nessa mucopolissacaridose, faltam as enzimas para dissolver isso. Então começa a acumular essa substância. E leva à morte? Pode levar à morte na segunda infância, né? Mas a criança tem otite no começo da vida, na primeira infância tem otite de repetição, tem infecção no ouvido, né? Tem infecções de sinusites de repetição. Com 10, 12 anos começa a ter um endurecimento de todas as juntas do corpo, né? Depois tem problemas cardiovasculares. Então é uma doença séria, né? Agora, doutor, pode ser que, por exemplo, os filhos não tenham e filhos desses filhos tenham, né? Pode. Porque o que acontece é que assim... Pular, assim, uma geração? Pode pular uma geração. E pode ter um irmão que tenha e outro que não tenha. Porque esse é o entendimento da consanguinidade, né? Pegando o exemplo da mucopolissacaridose. Ela é uma doença que a gente chama autossômica recessiva. O que significa isso? Que ela está num dos 22 cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos, né? 22 que são os autossômicos e o X e o Y que são relacionados ao sexo. No caso da mucopolissacaridose, ela está num dos 22 autossômicos. Só que a natureza faz um mecanismo de defesa, né? Então, quando você tem uma doença genética, você tem normalmente um gene que é o mutado, que é o doente. Mas você tem um outro que funciona bem, né? Então, a pessoa, ela é portadora, mas ela não tem a doença. O gene que funciona bem anula o gene alterado. E o que muda nos filhos desse casal? Então, o que acontece na consanguinidade é uma maior probabilidade de eu encontrar no casal ambos que tenham o mesmo gene mutado para aquela alteração. Eles são saudáveis, mas juntando os dois, vai criar uma criança gerar uma criança com doente. problema. Isso. A pessoa pode arriscar ou adotar, então. Não tem solução para o problema? Depende do problema encontrado, tem solução. Tem? Tem. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma doença que é extremamente frequente na população mediterrânea, né, pessoas que têm origem aí na Europa mediterrânea, que tem ascendência nesse local, é a talassemia, né, que é um tipo de hemoglobinopatia. Então, traço de talassemia, traço da anemia falciforme, são extremamente prevalentes. No Brasil, a gente tem 7 milhões de pessoas portadoras para talassemia, né? Semana passada nós atendemos na faculdade um casal que os dois tinham o mesmo traço de talassemia, né? Então, e não eram parentes? Não eram parentes, mas eles tinham o mesmo traço. Então, a chance deles terem uma criança que desenvolva a talassemia, que não tenha só o traço, é de 25%. Isso pode ser corrigido? Isso, então, neste caso específico, que eu sei qual que é o problema, por exemplo, esse casal pode fazer uma fertilização in vitro, né? E os embriões podem ser estudados antes de serem transferidos, né? De forma que eu transfira um embrião que não tenha aquele problema. Nossa, a partir de que idade pode ser estudado o embrião? A partir de quanto tempo? Quando a gente faz uma fertilização in vitro, há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide no laboratório e a gente evolui 3 dias. No terceiro dia pós-fertilização, o embrião tem 8 células, nós tiramos uma para fazer um teste que se chama diagnóstico genético pré-implantacional. Nossa, que fantástico, hein? Já imaginaram? 3 dias de embrião já é possível fazer isso? Já é possível fazer. Eu não consigo, Claudete, com o PGD, estudar todas as doenças genéticas, né? Essa técnica ela é muito boa quando, como eu disse, quando eu sei o que a gente está pesquisando. Aí a importância do casal que tem o problema da consanguinidade fazer um aconselhamento genético. Porque nesse estudo, o geneticista vai identificar se existe algum risco maior naquela família para alguma doença. Por exemplo, a talassemia. Só para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos algumas regiões do Nordeste, do Ceará e do Rio Grande do Norte, tem uma cidade que tem 30% dos casais são consanguíneos. É verdade, nós vimos isso, né? A gente estava falando sobre isso na produção e com a diretora do programa. E lá tem casos, né? Lá tem casos. Muitos problemas. Né, lá tem uma doença que é uma doença extremamente rara, uma doença metabólica também, que chama doença de Gaucher. Que quase toda a população tem. Existem 500 casos no Brasil só, né? 30 estão no Ceará, 10 estão na mesma cidade. Nossa, olha que é uma cidade minúscula. Porque quase todo mundo casa porque você parente com parente o tempo todo, né? Agora, e naqueles casos que a gente vê em que houve um estupro do próprio pai na filha, e às vezes esse filho nasce, é gerado e tal, ele pode nascer com problemas também, não é? Pode nascer.
Porque se é o pai com a filha também, qualquer tipo, né? Entra a mesma coisa. E então, olha, é até um pouco de sorte, muita sorte, porque pelo menos que a gente tem acompanhado aí, são vários casos, histórias tristes e que não geraram crianças com tantos problemas assim. Aquela história, doutor, no passado de, vai nascer aleijado, vai nascer com problema, ficar louco, isso aí é tudo folclore? Não. As doenças são outras? Veja, que existem várias doenças genéticas que cursam com distúrbio mental, né? Então, no folclore existe um pouco de verdade. De verdade. Né? Agora, por exemplo, uma preocupação muito grande da população, vai ter uma criança com síndrome de Down. A síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, é um erro que decorre da divisão celular do embrião se formando. Não tem nada a ver com consanguinidade, tá? Então, primos não têm chance maior de síndrome de Down. De ter esse tipo de doença. Exatamente. Agora, os outros tipos, assim, uma psoríase, por exemplo, pode ocorrer disso? Hoje, Claudete, nós temos 12 mil doenças genéticas catalogadas, mas a medicina está progredindo muito nessa área, né? Então, vão encontrar muitas outras. Vão encontrar muitas outras. A gente vai ter a chave genética para praticamente todas as alterações. Eu espero que as soluções também, né? Como já tem para algumas. Todos nós somos carreadores de vários genes mutados, né? Aí, para manifestar a doença, você depende da influência do meio ambiente, a influência de juntar um meio mutado com outro e criar uma criança que tenha a manifestação. Esqueçam os primos, meninas. Tanto homem no mundo. Esqueçam os primos. Ou, se acontecer, aí fazer o quê, doutor? Primeiro passo, procurar um geneticista. Primeiro passo, fazer o aconselhamento genético. Aí esse profissional vai identificar se a família tem alguma doença que tem um risco maior de ocorrer. Dependendo da doença, por exemplo, a talassemia, existe uma solução. Eu posso fazer uma fertilização in vitro e escolher um embrião não afetado. Existem outras doenças Mas as outras doenças não vai dar para fazer isso no embrião, ainda que seja in vitro. Né? Aí vai ter que correr o risco, né? O casal vai ter que saber... Quando a gente tá Mas pode nascer assim, faltando alguma coisa, essa criança? Pode nascer com problemas bem graves. Né? Pode. Um exemplo muito importante é assim na colônia judaica. Veja só, existe uma malformação, que chama uma doença genética, que chama Tay-Sachs. Né? A incidência na população geral é de 1 para 360 mil. Né? Na população judaica, isso vai 1 para 36 mil. Né? Nossa, muito. E na população negra? A população negra existe para outras doenças. Né? Mas também... que aumentam. A hemofilia, por exemplo, o negro tem menos do que o branco, né? Mas ele nessas mesmas condições. Nessas mesmas condições, né? Mas é muito importante. E os orientais? Os orientais têm outro tipo de incidência de doenças, né? Cada raça tem a sua manifestação do que é mais frequente. Tá. Mas não é uma... Mas sempre terá alguma coisa, poderá ter alguma coisa. O importante do aconselhamento genético, ele vai estudar a raça do casal e as famílias, né? Porque eu posso ter, por exemplo, estar tratando de caucasianos, de brancos, por exemplo, essa população do Nordeste, mas a incidência daquela doença naquela família é altíssima. Então, é de alto risco para aquela doença. A gente sempre tem que entender quem que é o casal que nós estamos... O trabalho do aconselhamento genético é esse. Se não for encontrado nenhuma doença mais incidente na família, eles têm que ter em mente que o risco é dobrado. Não é um risco absurdo, nós estamos falando de 8% de risco de ter uma criança com problema. Não é baixo, né? 8%, considerando que algumas doenças... Mas que seja um casal normal é 4%, né? Também pode acontecer, né? E acontece. Aí é uma questão... Como geneticista, você diria o quê? Melhor não ter filhos? Ou o que se aconselha nesse sentido, não? Não cabe ao médico, Claudete, dizer se o casal deve ter ou não. Tá. Né? Eu acho que ele deve... O médico não vai até aí. Não, ele deve fazer a pesquisa e colocar os riscos. A decisão é do casal. E os riscos são esses, 8%, o dobro, né, dos riscos de um casal que não seja assim parente, não tem o mesmo sangue. É uma decisão difícil. Mas como a própria novela viu, quem assiste, por que não adotar uma criança? Tem tantas aí precisando de um lar, não é? Quero agradecer, obrigada Emerson por ter vindo, viu, doutor? Muito obrigada. Ele é coordenador clínico do Centro de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC.